Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo eu vou citar alguns dos meus trechos favoritos de livros. Ao todo serão 10 livros e todos esses livros já passaram aqui pelo canal de alguma forma, seja em resenha específica ou em alguma lista de livros. Vamos lá? E o primeiro trecho que eu vou ler é de um livro nacional, o primeiro romance abolicionista brasileiro, que foi escrito pela Maria Firmina de Reis, o romance Úrsula. A escola desse livro é o romantismo. Então, nós já podíamos esperar que ela utilizasse bem, escolhesse bem as palavras. Eu vou ler um trecho curto na página 180, dessa edição aqui, que é da editora PUC Minas. Sorria-se à borda da sepultura, porque tinha consciência de que era inocente e bem-aventurada do céu. A morte era-lhe suave, porque quebrava-lhe o martírio e as cadeias da masmorra infecta e horrenda. E o segundo trecho do livro que eu vou ler também é literatura nacional e também é de uma autora. E é o livro A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da autora Marta Batalha. Inclusive, este livro aqui foi recentemente adaptado para o cinema. Ainda não assisti, mas é um filme que já ganhou prêmios, inclusive. E eu vou ler um trecho da página 62. Eurídice brigou mais com seus pais naqueles dias do que em todo o resto de sua vida. Gritou com eles de uma forma que nem sabia ser capaz. Como ela queria aquilo! Quando tocava, podia acertar todas as notas, podia fazer a melodia perfeita. E por que a vida não podia ser também assim? Porque não podia fazer o que queria? Porque não podia dizer tudo o que pensava? Porque não podia tocar até exaurir seus dedos e cansar seus lábios, até não ter que pensar em nada? Quando tocava, existiam apenas ela e a flauta. E aquele era um mundo perfeito, por ser um mundo pequeno. Este é um livro incrível e eu só repito o que eu já falei no meu vídeo resenha dele. Leiam. E falando de literatura nacional, eu não pude deixar esta autora de fora. E a autora é a Conceição Evaristo, com livros Olhos d'Água. Em suas escrevivências, ela tem uma linguagem muito poética. É difícil até escolher um trecho que eu acho mais bonito do que outro. Mas esse aqui me tocou particularmente e está presente nesse livro de contos na página 19. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? O quarto trecho do livro também é de um dos livros que eu mais gostei de ler no ano passado. Inclusive, eu li na sequência o primeiro e o segundo livro, pois se trata de uma duologia. Também tem resenha aqui no canal de A Parábola do Semeador, da escritora norte-americana Octavia Butler. E eu selecionei um trecho da página 144, que além de muito bonito, eu acho que é muito relevante para os nossos dias atuais. Ele bagunçou nossa família, transformou-a em algo menos do que uma família. Ainda assim, eu nunca desejaria que ele morresse. Nunca desejaria que alguém morresse daquele jeito horrível. Acho que ele foi morto por monstros muito piores do que ele próprio. Está além da minha compreensão como um ser humano pode fazer aquilo com outro. Se a síndrome da hiperempatia fosse algo mais comum, as pessoas não fariam essas coisas. Elas poderiam matar, se fosse preciso, e aguentariam a dor disso ou seriam destruídas por ela. Mas se todos pudessem sentir a dor um do outro, quem torturaria? Quem causaria qualquer dor desnecessária a alguém? Nunca antes pensei em meu problema como algo que poderia fazer bem, mas do jeito que as coisas estão, acho que ajudaria. Eu queria poder dar isso às pessoas. Não podendo, gostaria de encontrar outras pessoas que sofrem da mesma coisa e viver entre elas. Uma consciência biológica é melhor do que nenhuma consciência.
O quinto trecho é de um dos meus livros favoritos da vida e também é um livro infantil. É o livro Matilda, de Roald Dahl. Eu imagino que vocês, assim como eu, que gostam de ler, que acompanham canais literários, também se identifiquem com a personagem Matilda. E eu escolhi esse trecho da página 16. Essa edição aqui é da Martins Fontes, que eu inclusive coloquei até lá no meu Instagram. Se você não acompanha, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo. Era gostoso levar uma bebida quente para o quarto e deixá-la ao seu lado enquanto lia quietinha, durante a tarde na casa vazia. Os livros a transportavam para mundos novos e a apresentavam a pessoas diferentes que viviam vidas incríveis. Matilda navegou em veleiros antigos com Joseph Conrad, foi para a África com Ernest Hemingway e para a Índia com Rudyard Kipling. Viajou pelo mundo todo, sentada em seu quartinho, numa cidadezinha inglesa. Na mesma vibe de Matilda, eu tenho que apresentar aqui o sexto trecho, que é um dos livros que eu acho que precisaria ter na sua estante. Mesmo que você não tenha criança em casa, eu acho que a literatura infantil, a boa literatura infantil, é aquela que encanta desde os pequenininhos até os adultos, até o fim da vida, por assim dizer. E este livro aqui é de um autor que gosto muito, o Oliver Jeffers, e o livro se chama O Coração e a Garrafa. A editora que publicou essa edição foi a editora Salamandra. E eu vou ler aqui alguns trechos para vocês do finalzinho do livro. Ela deixou de ser cheia de curiosidade sobre o mundo e já não prestava mais muita atenção em coisa nenhuma, a não ser em como tinha ficado pesada e esquisita a garrafa. E como se sentia muito insegura, a garota achou que a melhor coisa a fazer era colocar seu coração num lugar sem perigo, só por um tempo. Então, o colocou em uma garrafa, que pendurou no pescoço. E isso pareceu consertar as coisas, em um primeiro momento. Mas, na verdade, nada ficou mais igual. Ela se esqueceu das estrelas e parou de prestar atenção no mar. Ela deixou de ser cheia de curiosidade sobre o mundo e já não prestava mais muita atenção em coisa nenhuma, a não ser em como tinha ficado pesada e esquisita a garrafa, mas pelo menos o seu coração estava salvo. Talvez nunca tivesse ocorrido a garota o que fazer, se ela não tivesse encontrado alguém, uma criança curiosa em relação ao mundo como ela mesma já havia sido. Pois houve um tempo em que a garota saberia como responder à criança, mas não agora, não sem o seu coração. E foi bem nessa hora que ela decidiu resgatá-lo da garrafa, mas não sabia como, não lembrava de que jeito. E coisa nenhuma funcionava. A garrafa não quebrava. Quando ela tentou, a garrafa só quicou e rolou. Mundo abaixo até o mar. Mas lá, a menina pequena e ainda curiosa sobre o mundo achou que talvez soubesse um jeito. E o que acabou acontecendo é que ela sabia mesmo. O coração foi colocado de volta no lugar de onde veio. E aí a cadeira já não estava mais vazia, mas a garrafa agora estava. O sétimo trecho do livro é de Mamãe e Eu e Mamãe, da escritora norte-americana Maya Angelou. Essa minha edição aqui foi da editora Rosa dos Tempos. E eu vou ler para vocês a página 54 dessa edição. Minha mãe me chamou para tomar uma xícara de café com ela na cozinha. Ela disse: "Então, você conseguiu um emprego. E eu também consegui um emprego. Você foi condutora e eu, sua guarda-costas todos os dias até amanhecer. O que você aprendeu com essa experiência?" "Aprendi que você provavelmente foi a melhor proteção que eu terei na minha vida." Ela perguntou: "E o que você aprendeu sobre si mesma?" Falei: "Aprendi que não tenho medo de trabalhar. Basicamente isso." Ela disse: "Não. Você aprendeu que tem poder. Poder e determinação. Eu te amo e tenho orgulho de você. Com essas duas coisas, você pode ir a qualquer lugar." E aqui mais uma dica sensacional de livro para que vocês leiam. E eu particularmente gostei mais desse do que o livro que foi enviado pela tag Eu Sei Porque um Pássaro Canta na Gaiola. Esse aqui me tocou mais fundo no coração. E esse trecho é um dos motivos, pelo qual isso aconteceu. E o próximo trecho que irei ler é de um dos meus livros favoritos da vida. E esse livro, ele foi enviado pela tag Assinatura e se chama As Alegrias da Maternidade, da Bushi Meshita. Na verdade, foi difícil escolher um trecho que não recaísse em spoiler. Então, eu acabei optando por esse aqui, apesar de não ser o meu favorito do livro. Então, eu escolhi o da página 205, que é um diálogo que diz o seguinte:
Não há nada que a gente possa fazer. Nós pertencemos aos britânicos, assim como pertencemos a Deus. E, como Deus, eles podem se apropriar de qualquer um de nós quando tiverem vontade. Naquele tempo, as coisas funcionavam assim. Os nigerianos não tinham vontade própria. Nenhum jornal relataria o acontecido. E mesmo que o fato fosse noticiado, quantos dos afetados sabiam ler? Quantos tinham dinheiro para comprar um jornal? O 9º trecho de livro é também de um dos meus livros favoritos da vida. Um livro que me acompanhou durante 3 meses, uma longa jornada que inclusive eu fiz aqui o diário de leitura desse livro, que é Os Miseráveis de Victor Hugo. Eu li nessa edição aqui da Martin Claret e também li em e-book. E o trecho que eu escolhi é da página 56 e eu também acho que é um trecho muito lustro para os tempos atuais. E é o seguinte: o cadafalso não é uma viga de madeira, o cadafalso não é uma máquina, o cadafalso não é um mecanismo inerte feito de madeira, ferro e cordas. Parece ser uma espécie de criatura que possui alguma sombria iniciativa. Parece que essa viga vê, que essa máquina ouve, que esse mecanismo compreende, que essa madeira, esse ferro e essas cordas têm querer. No devaneio medonho em que sua presença joga a alma, o cadafalso surge, terrível e envolvido com o que faz. O cadafalso é o cúmplice do algoz. Ele devora, ele ingere a carne, ele bebe sangue. O cadafalso é uma espécie de monstro fabricado pelo juiz e pelo carpinteiro. Um espectro que parece viver de um tipo de vida espantosa, feita de todas as mortes que ele gerou. Você vê que a pessoa aqui não economiza em post-it, não é mesmo? E em laranja, você pode ver aqui, tem vários posts laranjinhas, são só de trechos que eu achei particularmente bonitos. Mas eu decidi escolher esse para o dia de hoje aqui para vocês. E o último trecho de livro que eu vou mostrar, na verdade é um jabá, né? Eu vou ler um trecho do meu livro, O Voo da Pequena Assum. Inclusive é o trecho que eu coloquei aqui na contracapa. E é um trecho bem curtinho. E chorou junto comigo as lágrimas das dores que não eram só minhas, mas dela também, e de toda uma legião de pessoas que sofrem caladas todos os dias no sertão e no mundo. Se você quiser comprar o meu livro, que é uma ficção histórica regionalista que se passa aqui no interior do Rio Grande do Norte, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para a compra. Então, me conta aí embaixo. O que você achou das minhas escolhas de trechos, das minhas escolhas de livro? Você tem algum trecho de livro favorito? Escreve aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, dê seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!